1 Pedro 5, vamos ler todo o capítulo. Assentados mais em reverência, vamos acompanhar a leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Senhor Deus, nós estamos agradecidos por nessa noite chegarmos ao final de mais um livro da Bíblia, que a gente tenha a oportunidade de estudar aqui na igreja, poder expor, poder meditar, poder aprender. E nessa noite pedimos que, por graça, por misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Que as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam cativos ao Senhor. Não deixe que nada roube a semente que será lançada aqui. Que ela possa gerar transformação, mudança, vida, renovo, e é no nome de Jesus que nós pedimos. Agradecemos por isso. Amém. Existem algumas coisas que a gente precisa levar quando vai viajar. O que é que você costuma colocar quando você vai fazer a sua bagagem? E aí isso depende, né? Vai de pessoa para pessoa. Eu costumo colocar um monte de roupa que eu sei que eu não vou usar, mas eu vou botar ali, e Carol fica retada comigo, falando que é só para fazer volume. E engraçado, né? Geralmente é o contrário, né? Mulher costuma ser mais objetiva. Mas eu levo um negócio que é para passar 2 dias, eu costumo botar roupa para uma semana, um mês é exagero, mas boto para mais. Mas a gente sempre tem aquelas coisas que a gente costuma levar com a gente, coisa que a gente considera importante, que não pode deixar para trás. E por mais que você seja econômico de bagagem, existem coisas essenciais, né? Um remédio, uma roupa de frio, dependendo do lugar que você vai, ou uma roupa para o calor, uma roupa apropriada. Mas além da questão de coisas do que levar, na viagem é importante também a gente estar atento, né? Porque dependendo do lugar onde a gente vai, algumas precauções precisam ser tomadas. A gente precisa estar atento, questão de onde a gente vai descer, para não perder conexão. Se o lugar for violento, a gente tem que estar atento ali no corre para não poder dar bobeira e ser vítima. Enfim, precauções são importantes, todas essas medidas são importantes quando a gente vai viajar. E Pedro está falando aqui para a gente de coisas que nós devemos levar na nossa bagagem quando a gente está na peregrinação. Ele tem falado para a gente, nós temos meditado nessa carta de 1 Pedro, que nós estamos aqui nessa terra como forasteiros, como peregrinos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas estamos indo rumo à nossa pátria celestial.
aqui nós estamos como forasteiros. Aqueles irmãos para quem Pedro escreveu, eles eram literalmente forasteiros, porque eles haviam sido dispersos, eles saíram da terra deles por causa da perseguição, e estavam vivendo em outras regiões da Ásia Menor, porque haviam sido perseguidos, estavam sendo perseguidos e foram espalhados. Eles eram literalmente, além de espiritualmente falando, fisicamente falando, eles eram peregrinos. E Pedro orienta ao longo dessa carta como essa peregrinação ela precisa ser feita. E dentro dessa peregrinação, algumas coisas que nós precisamos levar com a gente, que a gente precisa considerar com a gente. E ele já falou sobre algumas coisas importantes e que nós consideramos importantes. Saber que Deus é quem nos salva, nós somos eleitos por Ele. Saber que nós temos que viver uma vida de santidade. Saber que nós precisamos, dependemos do Espírito Santo. Mas existem outras coisas que a gente precisa colocar na bagagem, que muitas vezes a gente julga sem importância. Que a gente olha assim e fala, tá ok, mas será que realmente eu preciso me atentar a isso? Isso é realmente importante para levar? E Pedro escreve aqui no capítulo 5, algumas dessas coisas que a gente poderia considerar assim, não tão importantes assim, mas que a gente observa também ao longo das Escrituras, que são importantes para a gente ter com a gente na nossa viagem, na nossa peregrinação. Que coisas são essas? Do que a igreja peregrina precisa, o que ela precisa colocar na bagagem, o que ela precisa levar na mochila, o que ela precisa ter com ela para continuar nessa viagem, nessa peregrinação que ela está trilhando aqui na terra. Então nós vamos ver algumas dessas coisas que nós precisamos. Primeiro, a igreja, ela precisa de líderes que pastoreiem com temor. É o que nós vemos do verso 1 ao verso 4. Pedro começa a carta, esse capítulo 5, se dirigindo aqui aos presbíteros. Presbíteros, pastores ou anciãos são sinônimos, significa a mesma coisa. Eram pessoas responsáveis por liderar a igreja de Cristo. Naquela época, onde uma igreja era organizada, eram eleitos presbíteros, pastores, anciãos, pessoas responsáveis para cuidar do rebanho, do pastoreio, da liderança da igreja. E é importante a gente lembrar que Pedro não escreveu essa carta especificamente para presbíteros e pastores. Ele escreveu para toda a igreja, ele escreveu para todas as pessoas, não só presbíteros e pastores leram isso, mas membros comuns leram também. Por que então isso é importante? Se não era somente para presbítero e pastor. Por que Pedro escreve sobre isso? Porque não só os presbíteros do passado e os de hoje deveriam se atentar para as recomendações que estão aqui, mas a igreja também, ela olhasse para os seus líderes e percebesse se eles estão vivendo isso que o apóstolo recomenda aqui. Para que a igreja olhasse e não fosse enganada por falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres que surgiam como lobos vorazes, como inimigos, lobos em pele de cordeiro que estavam entrando no meio da igreja para arrancar as ovelhas de verdade, para confundir as ovelhas de verdade. E Pedro aqui, apesar de ser um apóstolo, ele se identifica aqui como um desses pastores, como um presbítero, como alguém que testemunhou dos sofrimentos de Cristo, o supremo pastor. Mas que além de testemunhar do sofrimento, ele diz aqui que ele é coparticipante também da glória. Muito do que o Fred falou hoje de manhã. Isso serve de estímulo para a gente. Especialmente aqui, Pedro se dirigindo a pastores, a presbíteros, a liderança da igreja. Se a nossa liderança, se o nosso pastoreio, se o nosso ministério não está sendo marcado por dificuldades, por lutas, por provações, a gente está fazendo esse ministério de forma errada. Porque o ministério, marca de ministério é sofrimento. É chorar, é perder noite de sono, é ficar triste, é sofrer acusações, é sofrer tentações, é sofrer as dores do ministério. Mas além disso, além das dores, o ministério também é marcado por alegria, por um privilégio imenso. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, quem aspira o ministério, o episcopado, o pastoreio, o presbiterato, aspira a algo maravilhoso, aspira a algo excelente. Quando Pedro escreveu isso, certamente ele se lembrou daquilo que Jesus falou para ele. Quando ele passou por aquele processo de restauração,
Os irmãos vão lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. E lá em João, capítulo 21, no momento em que Jesus se encontra com Pedro e está ali tratando de Pedro, 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí na terceira vez, Pedro já triste falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que é que Jesus diz para Pedro? Pastorei as minhas ovelhas. Pedro recebeu essa ordem de Jesus e ele está passando isso para esses homens. Vocês também precisam pastorear as ovelhas de Jesus. Isso aqui é importante demais, gente. Porque às vezes a gente tem essa brincadeira, fala, às vezes nem na maldade, de falar: fulano é ovelha, é minha ovelha, né? Eu sou ovelha de pastor André, eu sou ovelha do pastor Ronildo, eu sou ovelha dos meus pastores. Meus irmãos, pastor não tem ovelha nenhuma. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus. E a minha responsabilidade, a responsabilidade de mim enquanto pastor, dos presbíteros dessa igreja, enquanto pastores, são de cuidar das ovelhas de Jesus. E aqui a gente já vê o peso da responsabilidade. Você não está cuidando de algo que é seu. Você está cuidando de algo que é do Supremo Pastor. Pastorei. E a função do pastor era proteger as ovelhas, guiar as ovelhas, alimentar as ovelhas. O pastor não tinha a preocupação, e Pedro quando fala aqui, o pastor não tem a função de ficar entretendo, ficar animando a ovelha, não, no sentido de, como um animador de circo mesmo, não. Mas também o pastor não tem a função de envenenar a ovelha com mentira, com arrogância, oprimindo as ovelhas. Ele tem a função de cuidar, de pastorear. E como esse pastoreio é feito? Pedro vai dizer aqui para a gente, primeiro, ele vai dizer, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ou seja, não o cargo pelo cargo, não ser um pastor porque é um pastor, um presbítero porque é um presbítero, mas você faz isso porque foi vocacionado para isso. Você faz de coração, você faz com amor, você faz porque você entende que essa foi a sua vocação, foi o que Deus confiou para você. Espontaneamente, com amor, com alegria. Ser pastor, meus irmãos, ser um presbítero, ser um líder de igreja, não é um cargo de destaque, não é um estrelato, mas é um posto de serviço, é um ministério. E a palavra ministério está relacionada à escravidão mesmo, você é servo da pessoa. Eu sou servo de vocês, eu sou servo dessa igreja, eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para cuidar de vocês, nós estamos aqui para cuidar de vocês. Ele vai dizer também, não pastorear com ganância, visando dinheiro. E meus irmãos, como é triste a gente ver essa associação que foi feita, né? De pastor como alguém que rouba, como alguém que explora os crentes. Essa semana eu estava até conversando com o Jéder, ele vai para o seminário, e os irmãos sabem, eu sou filho de pastor, e na época de escola eu morria de vergonha de falar que era filho de pastor. Porque eu sabia que se falasse, está roubando dinheiro dos irmãos, é por isso que está aqui. E, infelizmente, a associação que é feita por causa, de fato, de homens que assumiram o papel de pastor, falsos mestres, falsos pastores, que pastoreiam por ganância, que pastoreiam por causa de dinheiro. Mas essa não deve ser a motivação para alguém estar na liderança, pastoreando o povo de Deus. Pedro exorta a respeito disso aqui. Mas, por fim, ele chama a atenção para que os pastores não usem da autoridade que eles receberam do Supremo Pastor para serem autoritários dentro da igreja. E essa é outra prática que a gente tem visto muito. Quantas denúncias nós ouvimos aí de igrejas em que pastores abusam, e aqui não sexualmente, aqui abusam da sua autoridade, oprimem, reprimem os membros, por causa da autoridade que eles têm, por causa da posição que eles têm. E Pedro está chamando a atenção, não use dessa autoridade para você explorar as ovelhas.
Lembre-se que essas ovelhas não são suas, essas ovelhas são de Jesus. Você deve pastorear com temor, porque o nosso patrão não é vocês. O meu patrão é Jesus. Ele vai cobrar do meu ministério. Ele vai cobrar do ministério de cada presbítero, de cada pastor, de cada liderança que ele levantou para pastorear o rebanho dele. Como é que vocês cuidaram? Meus irmãos, isso é pesado demais. Estava meditando nesse texto para pregar como é difícil. A responsabilidade é grande demais. Mas ao mesmo tempo que a responsabilidade é muito grande, a gente vê aqui a recompensa, né? Logo que o Supremo Pastor manifestar, vocês receberão a recompensa dele mesmo. E aqui isso lembra para a gente, para a liderança, para pastores, para presbíteros, a nossa recompensa não vem de vocês. A nossa recompensa não vem de homens. A nossa recompensa não vem de instituições. A nossa recompensa vem do Senhor. Devemos esperar a recompensa que vem do Senhor. E aqui então fica uma primeira palavra para você, presbítero, para você, pastor, para você que almeja ser um presbítero, para você que almeja ser um pastor. Isso é um grande privilégio, mas que deve ser exercido com temor, reverência ao Senhor. Porque nós cuidamos daquilo que há de mais precioso, a noiva do Senhor, as ovelhas de Jesus. E nós vamos dar conta de como a gente tem pastoreado as ovelhas. Mas aqui também aos irmãos, quero trazer a responsabilidade, encorajar os irmãos que ore por nós. Ore pelos seus pastores. Ore pelos presbíteros dessa igreja. Ore pela liderança dessa igreja, pelos pastores espalhados por aí, para que eles sejam fiéis àquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Honre, respeite, mas acima de tudo ore para que o Senhor nos sustente. A igreja peregrina, ela precisa de líderes, ela precisa ser pastoreada, ela precisa de gente que cuida dela. Essa é a primeira coisa que a gente precisa levar na bagagem. Mas segundo, a igreja precisa de humildade no trato uns com os outros. Versículo 5 e versículo 6. Você se considera alguém humilde? Se você respondeu rápido demais, talvez você deva reconsiderar aí sua resposta. Eu vou refazer a pergunta. Você se acha humilde com todas as pessoas, ou somente com aquelas que você considera superior a você, que está num cargo acima do seu? Explico. É muito fácil a gente tratar com humildade, com respeito, um chefe, um patrão, um pastor, uma autoridade, até na forma como a gente vai escrever, né, no trabalho, vai mandar uma carta para alguém, a gente termina ali de maneira formal, atenciosamente, respeitosamente, mostrando, considero essa pessoa a autoridade que ela tem. Mas e com alguém que é igual a você? Vamos para a nossa realidade aqui, dentro de casa. Você costuma tratar seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, seu irmão, com humildade? Você é alguém humilde? Pedro chama a nossa atenção aqui, queridos, que na nossa caminhada, na nossa viagem, na nossa peregrinação, nós precisamos vestir as roupas da humildade. Não só calçar as sandálias da humildade, vestir as roupas da humildade. E ser humilde não é se fazer de vítima. Porque tem muita gente que se faz de vítima, mas tem um espírito muito soberbo, muito orgulhoso. Eu gosto muito da definição que Keller traz para a gente de humildade. Ele diz assim: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. A gente tem essa de falar, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sou muito bom nisso, eu não sou muito bom naquilo. A gente pensa da gente. Mas o que ele está dizendo é que a gente precisa pensar menos na gente e mais no outro. Considerar menos a gente e mais o outro.
servir menos a gente e mais o outro, se colocar no lugar do outro, tratar o outro como a gente gostaria que fosse tratado. E essa humildade precisa ser vista, passa pela forma como nos submetemos às autoridades. Ele começa falando sobre isso no verso 5. Ele fala de jovens que se submetem aos mais velhos. E aqui, mais velho é a mesma palavra para ancião, para presbítero. E jovem aqui não é necessariamente alguém de uma idade menor, mas é alguém menos experiente na fé. O que Pedro está ensinando é que nós precisamos aprender e ser humildes, sendo submissos aos líderes, aos nossos pastores, aos nossos presbíteros. Ele está seguindo aqui o raciocínio do que ele começou no capítulo. Enquanto pastores precisam pastorear de forma espontânea, sem ganância, sem autoritarismo, o membro, a ovelha, precisa se submeter à autoridade do seu pastor, às autoridades que foram instituídas sobre ele. Pedro já falou sobre submissão nessa carta algumas vezes, às autoridades, ao patrão, dentro do casamento, e aqui mais uma vez, a igreja, as ovelhas precisam ser submissas aos seus líderes. Isso é uma forma de humildade, de demonstrar que somos humildes, reconhecemos essa autoridade sobre as nossas vidas. Mas mais do que isso, Pedro mostra isso também, que a gente deve ser submisso aos nossos líderes, honrar os nossos líderes, mas também no trato uns com os outros, porque talvez a gente não tenha dificuldade disso. Eu me submeto ao meu pastor, ao meu presbítero, ao meu diácono, ao meu líder, não tenho problema com isso. Mas não se engane, essa humildade também tem que ser demonstrada um com o outro, com os nossos pares, entre nós. Devemos nos tratar com humildade. Pedro vai usar a expressão aqui, vestir-se, colocar a roupa da humildade. E isso é uma expressão interessante porque ela remete a uma prática que acontecia nesse período da antiguidade, quando, por exemplo, escravos colocavam uma espécie de avental, uma roupa branca, para identificar que eles eram escravos. O que Pedro está dizendo aqui para a gente é que a gente precisa colocar roupa de humildade, para que as pessoas vejam em nós que nós somos cristãos, que nós somos povo de Deus, que nós somos de Jesus. E esse vestir-se aqui não é como uma roupa que você coloca e tira, coloca e tira. Somente em algumas ocasiões você vai usar. Você tem que colocar e estar vestido dessa roupa o tempo todo. A roupa da humildade. E Pedro vai mostrar o porquê devemos fazer isso. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aqui ele faz uma referência ao que está lá em Provérbios 3, 34. A graça de Deus, ela é concedida àqueles que se humilham. Quem é orgulhoso, quem é soberbo, quem é arrogante, não precisa de graça. Já tem tudo, já acha que tem tudo, já acha que pode tudo, já acha que é o bom, vai querer graça para quem? Graça é para quem não merece. E para quem reconhece que não merece. Por isso que ele diz, vistam-se de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. O convite de Pedro, então, diante disso é, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E aqui ele faz referência agora ao que Jesus falou, que os humilhados serão exaltados. Quem a si mesmo quiser se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar vai ser exaltado. Mais uma vez, a lógica aqui é a gente não se preocupar com o que os outros pensam, com as recompensas desse mundo, com a lógica desse mundo, de que a gente tem que aparecer, de que a gente tem que ser, de que a gente tem que mostrar para ser alguma coisa. A gente tem que viver uma vida de humildade, de serviço, de entrega, porque no tempo certo o Senhor vai exaltar o seu povo. E esse tempo da exaltação, meus irmãos, é no grande dia, é quando Jesus voltar. Subiremos às regiões celestiais, moraremos com o nosso Pai, reinaremos com Ele, com Cristo Jesus.
Por isso devemos viver uma vida aqui de humildade, de humilhação. Isso não é um acessório que a gente deve usar quando a gente quiser. Isso é uma roupa que a gente precisa usar permanentemente. Você tem vivido de forma humilde, pensando no outro, se entregando pelo outro, se dando pelo outro? Como é que você tem tratado o seu cônjuge, seu pai, a sua mãe, os seus filhos? Muitas vezes no lar é justamente o lugar onde essa guerra de egos inflados acontece, onde ninguém quer ceder, onde a nossa vontade quer sempre prevalecer. E o Senhor nos chama: sejam humildes, humilhai-vos, no trato uns com os outros, hajam com humildade. Que, meus irmãos, quando esse mundo olhar para a gente, olhar para você, não veja um soberbo, não veja um orgulhoso, mas veja alguém humilde, um servo que aponta para Jesus. Porque ele, sendo Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana. Ele se humilhou. O nosso maior exemplo, o nosso modelo, nos chama a viver uma vida de humildade também. Mas uma terceira coisa que nós precisamos levar na nossa bagagem, nessa peregrinação, é que nós precisamos descansar no cuidado do Senhor. O verso 7 é um verso belíssimo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso aqui envolve tirar primeiro. Tirar aquilo que nos causa ansiedade. Tirar as nossas preocupações, tirar os nossos medos, tirar a nossa tentativa de carregar o mundo nas costas. E colocar na nossa bagagem a certeza de que Deus cuida da gente. Lançar sobre Ele aquilo que nos custa, aquilo que pesa, sabendo que Ele cuida de nós. Essa é uma exortação que aparece de forma recorrente. No Evangelho, Jesus nos exortou a isso: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá no Antigo Testamento, o salmista vai dizer, no Salmo 55, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele vai te sustentar. Apóstolo Paulo vai dizer também, não andem ansiosos por coisa alguma. Pedro, nesse mesmo pensamento, vai dizer, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o lançar aqui é da linguagem da pesca. Você jogar lá a rede. E quem aqui já viu isso, sabe que nessas redes de pesca tem geralmente um pezinho, né, para que a rede vá, mergulhe, prenda os peixes ali, para que eles estejam ali dentro da rede, né? E a ideia é justamente lance isso que pese sobre o Senhor, para que Ele cuide de você, para que você descanse nele, para que você experimente do cuidado do Senhor. E veja, não é apenas uma parte da sua ansiedade, Pedro é bem enfático, né? Lance tudo sobre o Senhor. Tudo. Sua preocupação com o sustento, com a família, com os filhos, com o dia de amanhã, os seus medos, lance tudo sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Olha a promessa. Às vezes a gente se pergunta, será que alguém se preocupa comigo? Será que alguém gosta de mim? Será que alguém se importa com o que eu estou sentindo? E o que Pedro está dizendo é, porque Ele tem cuidado de você. Deus se importa. E por isso Ele convida você a lançar sobre Ele a sua ansiedade. O que é que você precisa lançar sobre o Senhor nessa noite? Para continuar essa viagem. Qual é a preocupação que você tem carregado? Qual é o medo? Qual é a angústia? Qual é o pecado? Qual é a dor que você tem carregado? O Senhor está convidando nessa noite, lance sobre mim, porque eu tenho cuidado de você. Enquanto a gente insistir em carregar peso inútil, essa peregrinação vai ser mais puxada. Como é bom quando a gente viaja no lugar. Hoje eu estou tentando viajar só com a minha mochilinha, levo tudo também na mochila.
Nossa, quando até chegar no lugar, no hotel, para descarregar as coisas, é aquele peso nas costas. Mas como é bom quando eu chego e consigo tirar tudo, fica só o notebook para levar para as aulas. Como é mais leve. E é isso que o Senhor está chamando a gente para fazer. Tirar o peso inútil das nossas costas, para que a gente possa caminhar aqui de maneira mais leve. Lance sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Essa é a terceira coisa que a gente precisa fazer, descansar, aprender a descansar no Senhor. Mas Pedro fala de mais uma coisa. Ele diz que nessa viagem nós precisamos carregar vigilância contra o inimigo, verso 8 a verso 11. Na nossa peregrinação, meus irmãos, a gente não pode baixar a guarda. A gente precisa estar alerta. Assim como quando vamos viajar, seja de carro, de avião, de ônibus, precisamos tomar as precauções, conferir o pneu, o óleo, a gasolina, saber se está tudo direitinho, saber onde vamos embarcar, chegar com antecedência para não perder o horário. Assim também na nossa viagem, a gente precisa estar alerta. Precisamos estar vigilantes. Nós cometemos um grande erro quando a gente subestima Satanás. E nós presbiterianos temos mais essa tendência, né? Que a gente não fala muito. Então, é como se ele não existisse. E subestima, achando que ele não está aí, que ele não está agindo. Mas a palavra aqui é clara, mostrando que ele está ao nosso derredor, esperando o momento de atacar. Ele existe. Não cometa esse erro de subestimar. Também não podemos cometer o erro também de achar que tudo é o inimigo. Aí, chutei a quina, foi o inimigo. Perdi o ônibus, foi o inimigo. E é o inimigo, é Satanás em tudo. Não. Porque Satanás não é Deus, meus irmãos. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é Deus. Ele só age com a permissão do Senhor. Lembra da história de Jó? Para ele mexer em Jó, ele teve que perguntar para Deus se podia. Lutero vai dizer que até o Satanás é Satanás de Deus, porque ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Ele não tem autoridade, mas ele ainda assim, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando, espreitando alguém para devorar. E Pedro então alerta a igreja, alerta os crentes, nos alerta nessa noite, sejam vigilantes, porque o inimigo não brinca em serviço. Não baixe a guarda. Não brinque. Como alguns domingos atrás eu falei, né? Não sorria na cara do perigo. Ele está aí. E nós precisamos estar atentos. Porque na hora que a gente der brecha, ele pode fazer a bagunça. E Pedro então vai dizer, diante disso, nós devemos resistir com fé. Resistir com fé. Sejam vigilantes, sejam sóbrios e resistam com fé. E é interessante pensar aqui na fé, porque lá em Efésios 6, quando Paulo vai falar das armas, né, das armaduras, ele vai dizer que a fé é o escudo, é o que vai nos defender dos dados inflamados do maligno. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Nessa luta, nessa batalha espiritual, nós precisamos estar firmes na fé, firmes no Senhor. Pedro nos lembra que nós precisamos vigiar. Mas lembra também que nessa batalha, nessa luta, nessa corrida, nós não estamos sozinhos. E quando ele fala isso aqui, essa exortação não é para que os irmãos e para a gente ter medo, não. Não é para a gente se acovardar, não, pelo contrário, é para a gente ser encorajado, porque veja como ele vai dizer, no verso 10, ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que Pedro está dizendo é que nós vamos nessa vida, nessa caminhada, sofrer investidas do inimigo. Na nossa casa, na igreja, na sociedade, mas vamos permanecer firmes e resistir firmes na fé no Senhor, tendo a certeza de que Ele nos guarda,
tendo a certeza de que Ele vai nos fundamentar, nos fortificar, nos aperfeiçoar. Porque se por um lado, meus irmãos, o diabo está ao nosso derredor como um leão, o leão da tribo de Judá já derrotou Satanás. E a vitória dele é a vitória do seu povo. Nós estamos seguros no Senhor. Ele garante que nessa luta, nessa batalha com o inimigo, nós já somos mais do que vencedores e que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Mas enquanto estivermos aqui, essa batalha é real e precisamos travá-la com sobriedade, com vigilância, alertas, firmes na fé em Jesus Cristo. E Ele chama a mim e a você nessa noite: não baixe a guarda, não brinque, não dê brecha. Que você esteja alerta para não cair nas ciladas. Mas temos a promessa de que se a gente cair, Ele nos levanta com graça, com misericórdia, e nos conduz até o final, como cantamos aqui, como lemos hoje de manhã, e essa é a nossa esperança. Essa é a quarta coisa que a gente precisa levar, não podemos esquecer, é estarmos alertas e vigilantes. Mas existe uma última coisa. Pastor, 5 pontos, está parecendo Batista. É isso aí, 5 pontos hoje. A última coisa que nós precisamos aqui, que Pedro nos traz para a gente, é que nós precisamos da comunhão dos santos. Pedro vai terminando e muitas vezes a gente olha assim para o final dessas cartas, né? Falando de alguém, dando tchau, e não vê muita importância nisso. Mas, meus irmãos, como é bonito ver aqui esse encerramento. Pedro chamando a nossa atenção para como a gente precisa uns dos outros. Ele fala aqui de Silvano. Silvano é o mesmo nome, né? O mesmo nome não, é outro nome. O outro nome de Silas. Lembra lá de Silas? Paulo e Silas na prisão, louvando, orando. É esse Silas aqui que andou com Paulo, estava andando com Pedro aqui e ajudou provavelmente Pedro a escrever essa carta. E Pedro está dando essa carta para Silas, para Silvano, para que ele fosse para esses irmãos, e ele diz aqui que era uma coisa resumida, a primeira carta de Pedro era algo resumido daquilo que Pedro ensinou. Então imagina o quanto de coisa que Pedro falou, Pedro ensinou, Pedro pregou, e ele está ensinando, botando aqui só um compilado. E Silvano foi o responsável por levar para essas pessoas que estavam espalhadas. E aí a gente se pergunta, para que Pedro se deu o trabalho de escrever para esse povo que estava distante? Gente que estava a 200, 300, 500 quilômetros de distância. Pedro, que já era um homem velho, já estava mais para lá do que para cá. Mas ele gastou do seu tempo, se esforçou para escrever uma carta para a gente que estava espalhada. Crentes que estavam em outros lugares. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro, meus irmãos, diferente de Caim, ele sabia que ele era responsável pelos seus irmãos. Pedro sabia que ele tinha recebido muita coisa do Senhor, muitas bênçãos, muito privilégio, muita graça, e isso deveria ser compartilhado com outros. Pedro se preocupa com as pessoas, Pedro se preocupa com a igreja, Pedro se preocupa com os irmãos, e manda que Silas leve essa carta, porque ele se importa. Sabe que é gente que precisa dele, sabe que é gente que precisa ser animada, exortada, corrigida, confrontada. E ele escreve porque ele se importa. Gente que precisa. E meus irmãos, a gente precisa entender isso e lembrar disso. O princípio aqui é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de gente que caminhe com a gente na fé, que partilhe da mesma fé que a gente. Gente que nos anime, gente que nos corrija, gente que nos exorte. Nós precisamos. Ovelha não foi chamada para andar só, ovelha anda em bando.
Nós não somos chamados para andar sozinhos. Sozinhos a gente é presa fácil. Nós somos chamados para andar em união, em comunhão, juntos, se importando uns com os outros. E Pedro traz isso aqui para a gente, quando o simples fato dele enviar essa carta, mostra que ele quer, que ele se preocupa, que ele deseja que esses irmãos cresçam. Que esses irmãos não vivam sozinhos, que esses irmãos sejam cuidados. E esse cuidado, essa comunhão, ela envolve afeto. Ela envolve demonstrações de cuidado. É assim que termina, a carta termina dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo é beijo. E essa era uma prática comum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. As pessoas se cumprimentarem, se saudarem com beijo. Quando o filho mais novo, lá do filho pródigo, volta para casa, como é que o pai recebe ele? Com beijo. Lá em Lucas capítulo 7 tem um episódio interessante, quando Jesus é ungido por aquela mulher que derrama aquele óleo nos pés de Jesus, enxuga com os cabelos, beija os pés de Jesus. Jesus repreende Simão, porque Simão, quando Jesus chegou, não beijou Jesus, não demonstrou amor, não demonstrou cuidado, não demonstrou o afeto que aquela mulher mostrou. Atos capítulo 20, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, o texto termina dizendo que as pessoas estavam chorando, se abraçando e se beijando. Essa era uma prática comum. Era demonstração de carinho, de afeto. E o ponto aqui não é como esse afeto tem que ser demonstrado. Porque tem um lugar aqui que as pessoas não se beijam, ou é um beijinho, 2 beijinhos, 3 beijinhos, tem gente que é o abraço lateral, enfim, são várias formas, mas o princípio é esse afeto, esse cuidado, esse carinho, essa atenção, precisa de alguma forma ser demonstrado entre a gente. A nossa comunhão, os nossos relacionamentos precisam envolver afeto, cuidado, amor, atitudes de amor, ações de amor. Pedro está falando para aqueles irmãos e para a gente, que a gente precisa experimentar isso. Para não sair correndo depois do culto, cumprimenta, dá um sorriso, pergunta se está tudo bem. Durante a semana, chama para tomar um café, chama para almoçar, chama para lanchar. Faz alguma coisa junto, demonstre amor, cuidado, seja intencional nisso. Pedro está dizendo, enquanto vocês estiverem caminhando aqui, beijem uns aos outros, com amor, demonstrem amor, e a paz de Cristo seja com vocês. Meus irmãos, que sejamos mais intencionais nisso, em ter comunhão como algo prioritário, e demonstrar esse carinho, esse cuidado uns com os outros. Como é bom quando a gente recebe isso. Mas não espere receber, não. Dê o primeiro passo. Demonstre. Na nossa caminhada, a gente precisa carregar isso na mochila. A gente não pode deixar para trás, não. Porque o mundo aí fora já é hostil demais com a gente. Já nos exclui demais. Que aqui dentro não seja um ambiente de hostilidade, de rivalidade, de disputa, mas seja um ambiente de amor, de cuidado, de afeto, de comunhão.